Antes de qualquer coisa, eu quero te convidar a parar um instante. Não para pensar, mas para sentir onde você está agora. Porque a maioria das pessoas vive como se a mente estivesse sempre certa. Como se esse peso constante, essa inquietação, essa cobrança interna fossem parte obrigatória da vida. E não são. Existe uma ideia profundamente desconcertante e ao mesmo tempo libertadora que quase ninguém se permite considerar. O sofrimento psicológico não é uma exigência da vida, ele é um padrão aprendido. E talvez isso soe estranho, talvez até provoque resistência, porque se o sofrimento não é inevitável, então surge uma pergunta incômoda: quem está mantendo isso vivo dentro de mim? Percebe como essa pergunta já mexe com algo mais fundo? Ela não acusa, ela desperta. A maioria das pessoas passa anos, às vezes décadas, acreditando que sofrer é sinal de profundidade, maturidade ou responsabilidade. Como se estar sempre preocupado fosse sinônimo de ser alguém consciente, como se carregar tensão fosse prova de que você se importa. Mas olha com sinceridade. Quantas vezes esse sofrimento realmente resolveu algo? O que normalmente acontece é o contrário. A mente cria histórias, repete cenas, projeta medos e chama isso de realidade. E assim, pouco a pouco, o sofrimento vira um hábito, algo tão familiar que passa despercebido, como um ruído de fundo que você nem percebe mais. O ponto central aqui não é negar a dor física, nem ignorar desafios reais da vida. Isso faz parte da experiência humana. O que estamos falando é de outra coisa. É daquele sofrimento extra, desnecessário, que surge quando você briga com o momento presente, quando a mente diz: isso não deveria estar acontecendo. E olha como isso é sutil. A vida acontece e a mente responde com resistência, e dessa resistência nasce o peso. Mas existe um instante quase imperceptível em que algo muda. Quando você começa a ver esse mecanismo em funcionamento, sem tentar consertar, sem julgar, só observando. Nesse momento, a consciência desperta para algo essencial. O sofrimento não está sendo imposto de fora, ele está sendo alimentado por dentro. E quando isso é visto com clareza, algo se afrouxa. Não porque você venceu a mente, mas porque deixou de acreditar cegamente nela. Essa percepção não exige esforço, ela exige presença. Presença para notar quando a mente transforma um fato simples em um drama. Presença para perceber quando você está revivendo o passado ou tentando controlar o futuro. Presença para sentir o corpo agora, a respiração agora. E quanto mais você reconhece esses movimentos internos, mais fica evidente. Sofrer não é uma condição natural do ser, é um hábito aprendido. E todo hábito, quando visto com consciência, começa a perder força. Talvez você tenha aprendido desde cedo que a vida é luta, que estar em alerta é necessário, que relaxar é perigoso. Mas e se isso não fosse verdade? E se a vida não estivesse pedindo resistência, mas presença? Esse é o convite que se abre aqui. Não para mudar quem você é, mas para perceber o que você não precisa mais carregar. E essa percepção, quando acontece, não vem como um espetáculo. Ela vem como um silêncio suave, uma clareza simples, quase óbvia. Como quem finalmente percebe que estava segurando algo sem necessidade. E talvez, só talvez, este seja o começo de um novo jeito de viver, mais leve, mais consciente, mais real. Deixei um link abaixo nos comentários para você conhecer um guia inspirado em Eckhart Tolle. Um e-book com 30 jeitos para o silêncio interior. São 30 jeitos diferentes para você aplicar um por dia durante 30 dias e praticar a silenciar sua mente. Confira!
Então a proposta que surge aqui é simples, mas não se engane, ela é radical. Porque não estamos falando de entender mais uma ideia bonita, estamos falando de experimentar algo, aqui, agora. A pergunta é direta: você consegue ficar sentado, em silêncio, sem recorrer ao pensamento? Não para sempre, não como um monge, nem como alguém iluminado. Só agora. Percebe a diferença? Essa pergunta não pede uma resposta falada nem uma conclusão mental. Ela pede vivência. E talvez a mente já esteja se mexendo, dizendo que isso é impossível, que pensamento não para, que isso não é para você. Ótimo. Isso já é o experimento acontecendo, porque o ponto não é parar a mente à força. Isso só cria mais tensão, mais luta, mais barulho. O convite é outro. É observar se existe um espaço, mesmo que pequeno, entre um pensamento e outro. Talvez dure 1 segundo, talvez 2. E adivinha, isso já é suficiente, porque nesses pequenos intervalos algo fica claro. Você percebe que não é o pensamento, você é quem percebe o pensamento, e isso muda tudo. A presença não é um estado místico distante, ela não mora no topo de uma montanha, nem exige uma vida perfeita. Ela está disponível antes do próximo pensamento. Quando você decide prestar atenção na respiração, no peso do corpo na cadeira, no som ao redor, não como técnica complicada, mas como um retorno gentil ao agora. Nesse instante, o domínio automático da mente é interrompido, mesmo que por poucos segundos. E veja como isso é poderoso, porque a mente vive de continuidade. Ela precisa de história, de sequência, de drama. Quando você entra no agora, a história perde combustível. E talvez você perceba algo surpreendente. Não existe problema neste exato segundo. Pode existir dor no corpo, pode existir uma situação difícil na vida, mas o problema, como o sofrimento mental, não está aqui agora. Ele surge quando a mente vai para o e se, para o deveria ter sido, para o e se der errado. E quanto mais você reconhece isso, mais natural se torna voltar. Voltar não para uma ideia, mas para a experiência viva, respirar, sentir, estar. E não precisa fazer disso algo pesado ou solene. É quase como lembrar de algo simples que você esqueceu. Você pode estar lavando uma louça, tomando um banho, caminhando na rua, e de repente se dar conta de que está presente, sem esforço, sem análise. Esse reconhecimento já é presença. E aos poucos, você começa a notar que a mente perde o controle quando não recebe atenção cega. Ela ainda aparece, mas não comanda. E isso não acontece por força, acontece por clareza. Clareza de perceber que você não precisa pensar o tempo todo para existir. Que há vida, há inteligência, há consciência antes de qualquer pensamento. E talvez seja exatamente aí, nesses breves espaços de silêncio, que você começa a tocar algo real. Algo que não precisa ser explicado nem defendido. Algo que simplesmente é. E para muita gente, esse acesso ao agora fica mais fácil quando o corpo entra na conversa. Porque o corpo não vive no ontem, nem no amanhã. O corpo só conhece o agora. E é aqui que a respiração se torna uma aliada poderosa. Não como técnica complicada, nem como exercício rígido, mas como um ponto de ancoragem. Quando você leva a atenção para o simples ato de respirar, algo interessante acontece. A mente começa a perder espaço. Não porque você a enfrentou, mas porque parou de alimentá-la. Você não precisa controlar a respiração, nem mudar o ritmo, apenas sentir o ar entrando e saindo. Nesse gesto simples, a consciência desce da cabeça para o corpo. E quando isso acontece, a presença se instala. Talvez no começo dure pouco, alguns segundos,
talvez menos. E tudo bem, porque cada vez que você percebe a respiração, sem comentários, sem análise, sem julgamento, você está no agora. E é nesse espaço que surge algo que muita gente nunca experimentou de forma consciente: a quietude interior. E atenção, quietude não é ficar duro, não é ficar parado como uma estátua, nem desligar o mundo ao redor. Você pode estar em movimento, pode haver sons, pode haver vida acontecendo. A quietude é interna. É quando o pensamento deixa de puxar você o tempo todo. É quando o diálogo interno perde o volume. É quando não há necessidade de explicar o momento. E nesse silêncio vivo, algo se revela. Existe uma dimensão dentro de você que não depende de pensamento, que não precisa de história, que não precisa provar nada. Ela sempre esteve aí, mas foi ignorada porque o barulho da mente parecia mais importante. A maioria das pessoas vive como se estivesse presa dentro da cabeça, pensando, planejando, reclamando, se defendendo, e acha que isso é estar vivo. Mas quando a quietude aparece, mesmo que por instantes, você sente algo diferente, um alívio sutil, uma sensação de estar inteiro, sem esforço. E talvez você perceba que não precisa se livrar dos pensamentos nem reliminá-los. Eles perdem força sozinhos quando não recebem atenção constante. A respiração faz isso naturalmente. Ela puxa você para o corpo, e o corpo puxa você para o agora. E no agora, a mente não governa. Essa quietude interior não é vazia, ela é viva, atenta, presente. É uma presença que observa, que sente, que percebe, sem rótulos, sem conclusões. E o mais importante, ela está disponível para qualquer pessoa. Não importa sua história, sua escolaridade, sua religião, seu passado. Ela não pede permissão, não exige mérito. Ela apenas espera que você pare de fugir do agora. E quando você começa a reconhecer essa dimensão, algo profundo acontece. Você percebe que não precisa estar em guerra consigo mesmo, não precisa se consertar o tempo todo, não precisa carregar o mundo nas costas. Existe um lugar interno onde tudo já está em paz. E quanto mais você visita esse espaço, mais ele se torna familiar. Até que um dia você percebe: a quietude não vem e vai. Quem vinha e ia era a sua atenção. E talvez seja exatamente isso que muda tudo. E é aqui que muita gente se perde. Porque ao longo do tempo, essa experiência de presença foi empurrada para um lugar distante, quase exclusivo, como se só fosse acessível dentro de um ritual específico. Chamaram isso de meditação. E junto com o nome vieram as técnicas, mantras repetidos, respirações contadas, imagens mentais, objetos de foco. E atenção, nada disso é errado. Essas práticas podem sim ajudar. Elas funcionam como uma ponte, como um apoio inicial para uma mente muito agitada. O problema começa quando a pessoa se apega à ponte e esquece para onde estava indo. A técnica nasce para conduzir ao silêncio, mas sem perceber, vira mais uma tarefa da mente. A mente adora técnicas, porque elas dão a sensação de controle, de progresso, de estou fazendo certo. E assim, aquilo que deveria dissolver o ego acaba fortalecendo-o. A pessoa começa a medir, comparar, cobrar. Será que estou respirando certo? Será que repeti o mantra o suficiente? Será que essa é a técnica correta? Percebe? A mente continua no comando, só mudou de roupa. E aí surge um erro comum: confundir o meio com o fim. A técnica vira o objetivo e o silêncio, que era o destino, fica em segundo plano. É como alguém que passa tanto tempo limpando o sapato para caminhar que acaba nunca saindo do lugar. O silêncio interior não nasce da repetição perfeita, nem da postura ideal, nem do ambiente perfeito.
Ele surge quando o esforço mental cessa. E isso não acontece por acumular métodos. Acontece por soltar. Soltar a ideia de que você precisa fazer algo especial para estar presente. Porque a presença não é criada, ela é reconhecida. Quando você percebe isso, algo se simplifica profundamente. Você entende que a técnica pode ser usada, mas não adorada. Ela é um apoio, não uma identidade. O silêncio não depende do mantra. O mantra é que aponta para o silêncio. E quando isso fica claro, você começa a notar algo libertador. Você pode acessar a quietude sem nenhum ritual, sem preparação longa, sem regras rígidas. Sentado, em pé, caminhando, ouvindo alguém falar. A presença não exige cenário. Ela exige apenas que você pare de buscar, porque buscar já é movimento da mente, e o silêncio aparece quando o movimento diminui. Isso não significa abandonar tudo o que você aprendeu. Significa usar com inteligência. A técnica entra, cumpre sua função e sai de cena, sem apego. E talvez essa seja a grande virada, quando você percebe que não precisa chegar a lugar nenhum, porque aquilo que você procura já está aqui, esperando apenas que você pare de transformar o caminho em prisão. E nesse reconhecimento, a prática deixa de ser pesada, deixa de ser obrigação. Ela vira um encontro simples, íntimo, real. E talvez, só talvez, esse seja o começo de uma liberdade que não depende de método algum. E aqui chegamos a um ponto delicado, talvez o mais importante de todos. Muita gente carrega, sem perceber, uma ideia silenciosa, a de que meditar é mais uma coisa para fazer. Entra na agenda, tem horário, tem meta, tem expectativa. E quando isso acontece, algo essencial já se perdeu. Porque todo fazer está preso ao tempo. Todo fazer aponta para um depois, para um resultado, para um futuro melhor. E a presença não mora no futuro. Quando você transforma a meditação em tarefa, a mente assume o controle. Ela começa a medir, a avaliar, a cobrar desempenho. Hoje foi bom, hoje foi ruim. Preciso melhorar. Percebe? O mesmo padrão de sempre, só que agora vestido de espiritualidade. A mente ama objetivos, porque objetivos mantêm você correndo, e enquanto você corre, ela governa. Mas a essência da meditação nunca foi fazer, sempre foi ser. E ser não exige esforço. Ser não pede conquista. Ser não precisa de tempo. Você não se torna o que já é. O grande equívoco acontece quando a pessoa tenta alcançar a presença, como se ela estivesse em outro lugar, como se fosse um estado elevado, reservado para quem chega lá. Mas olha com honestidade, quem é que quer chegar? É sempre a mente, e a mente só conhece o movimento. Ela não sabe repousar. Quando você percebe isso, algo começa a se desfazer por dentro. Você entende que não há nada a conquistar, nada a provar, nada a acumular. A realização do ser não é um prêmio, é um reconhecimento. E reconhecimento não acontece no amanhã, acontece agora. Agora, enquanto você escuta, enquanto respira, enquanto sente o corpo. Não precisa mudar nada, não precisa se tornar alguém melhor. Apenas parar de buscar, porque buscar é admitir que falta algo, e essa falta é criada pela mente. O ser não falta, ele é completo. E quando você abandona a ideia de que precisa chegar à presença, ela se revela, não como um evento, mas como uma simplicidade profunda. Você começa a perceber momentos em que está apenas aqui, sem comentários internos, sem narrativa. Talvez enquanto caminha, talvez enquanto lava o rosto, talvez enquanto observa o céu. E nesses instantes,
Não há alguém meditando, há apenas presença, e isso muda sua relação com tudo. Você para de usar a meditação como fuga, ou como obrigação, ou como ferramenta de correção pessoal. Ela deixa de ser prática e vira estado, não permanente, mas disponível. Sempre que você solta o impulso de controlar. E isso exige coragem. Coragem de abandonar o personagem que está sempre tentando melhorar, sempre tentando evoluir, sempre tentando chegar. Porque no fundo, esse personagem vive cansado. E talvez, só talvez, o descanso que você procura não esteja no fim do caminho, mas no abandono da própria ideia de caminho. Quando o fazer cai, o ser aparece. E nesse encontro silencioso, você descobre algo libertador. Não há nada errado com você. Nunca houve. O que havia era apenas uma busca desnecessária. E quando ela cessa, o agora se revela como sempre foi, suficiente, inteiro, vivo. E é aqui que tudo se fecha. E ao mesmo tempo, tudo se abre. Porque surge um paradoxo que desconcerta a mente, mas liberta quem está disposto a olhar com honestidade. Muitos precisam de tempo para perceber que não precisam de tempo. Parece contraditório, mas é exatamente assim que acontece. O ser humano caminha, busca, estuda, pratica, se frustra, sofre, e só depois de tanto esforço, de tanto tentar chegar, percebe que nunca houve para onde ir. Olha que curioso. Até mesmo grandes mestres passaram por isso. O próprio Buda sentou-se por anos em práticas intensas, técnicas, disciplinas rigorosas, até que em um momento decisivo ele abandonou tudo. Não por fracasso, mas por clareza. Porque viu que aquilo que buscava não surgia do esforço, mas do abandono. E essa história se repete em cada ser humano, em maior ou menor grau. A maioria de nós passa a vida tentando se tornar algo, alguém melhor, mais calmo, mais espiritual, mais resolvido. E nessa tentativa constante, o agora é ignorado. A mente diz, depois eu fico em paz. Quando resolver isso, aí sim. Quando melhorar aquilo, então... E assim, o tempo psicológico governa. Mas chega um ponto, para alguns mais cedo, para outros mais tarde, em que o cansaço bate fundo. Um cansaço que não é do corpo, é da alma. Cansaço de tentar, cansaço de buscar, cansaço de lutar consigo mesmo. E paradoxalmente, é aí que algo verdadeiro pode acontecer. Quando a busca cai, quando a pessoa desiste de procurar, não por desânimo, mas por esgotamento real. Nesse instante, o tempo psicológico se dissolve. Não há mais quando, não há mais depois, só há agora. E nesse agora, o ser se revela, não como algo novo, mas como aquilo que sempre esteve presente. O sofrimento, visto desse ângulo, ganha outro significado. Ele não foi um castigo, nem uma condenação. Foi um mestre severo. Um mestre que apertou, que cansou, que levou ao limite, até que a pessoa finalmente percebesse. Nada disso era obrigatório. O sofrimento só existia porque havia resistência, porque havia uma luta contra o que é. E quando essa luta termina, o sofrimento perde a função. Não porque a vida virou perfeita, mas porque a mente parou de brigar com ela. E talvez essa seja a maior libertação possível. Perceber que você não precisa se tornar alguém diferente, não precisa consertar sua essência, não precisa alcançar um estado especial. Você só precisa parar de negar o agora. E isso não exige tempo, não exige esforço, não exige conquista. Exige apenas honestidade. Honestidade para ver que a busca era o obstáculo, que o sofrimento era mantido por hábito, que a paz nunca esteve distante.
ela só estava encoberta por pensamentos. E quando esses pensamentos não comandam mais, mesmo que por instantes, algo se revela. Uma sensação simples, silenciosa, viva, de estar em casa dentro de si mesmo. E talvez depois de tudo isso, você perceba: o sofrimento nunca foi um destino, foi apenas um desvio inconsciente. E o agora sempre esteve esperando. Se você gostou desse conteúdo, clique em gostei. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também possam gostar desse assunto. Nos comentários, deixe sua opinião ou seu depoimento sobre o assunto.